Oi gente, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como foi o meu primeiro e segundo dia de aula na escola. Então, nesse momento eu estou com uma bolsa no colo, que eu estou levando os livros para devolver. Eu peguei o ônibus das 6 da manhã e ele andou muito rápido, então antes de 6h30 eu já estava em Nova Iguaçu. No primeiro dia eu só teria uma aula de geografia e o professor não foi, então eu fui meio que à toa, né, porque não teve aula. Mas eu mostrei um pouquinho pra vocês de como foi, né? Porque foi volta às aulas mesmo. Aí eu já tinha descido do ônibus e tava caminhando pra chegar na escola. Lembrando que eu cheguei super cedo, então não tinha praticamente ninguém. Aí quando eu tô entrando na escola, não mudou muita coisa, só um pedacinho ali do estacionamento que mudou. Oi. Aí são minhas colegas, a Laura e a Sara, que tinham chegado cedo também. Mas o resto da escola tava super vazio. E aí o pessoal da minha sala gritando. E aí depois a gente foi liberado, né? Porque o professor faltou. Aí nessa parte a gente tava jogando vôlei na vila, porque tava tendo reunião dos pais. Então a maioria dos pais estavam na reunião e aí a gente ficou na vila jogando vôlei. E esse foi basicamente o primeiro dia, né? Como eu falei, a gente não teve aula. Agora eu vou começar o meu segundo dia de aula no segundo ano do ensino médio. Ontem foi meu primeiro dia de aula, mas o professor faltou e a gente só ia ter uma aula ontem. E como o professor faltou, não teve aula, não teve nada. A gente foi pra escola à toa praticamente. E pra quem não sabe, quando eu entrei na FATEC, eu já tinha feito o primeiro ano do ensino médio e eu estava começando o segundo ano quando eu passei e tive que voltar pro primeiro. Então não vai ser a minha primeira vez no segundo ano, vai ser minha segunda vez no segundo ano. Então, tipo, não vai ser o primeiro dia pela segunda vez no segundo ano, porque o primeiro dia foi ontem. Então hoje é o segundo dia pela segunda vez no segundo ano. Gente, minha mente agora, ó, explodiu. Normalmente eu pego o ônibus das 6 horas, mas ontem o motorista foi tão rápido que eu cheguei na escola, tipo, 6h30 mais ou menos, um pouquinho antes de 6h30. Então hoje eu vou pegar o ônibus de 6h20 pra ver se eu chego cedo, mas não tão cedo, né? E eu não gosto de ir em pé também porque é longe. Então eu vou testar o horário de 6h20 pra pegar o ônibus e ver se dá certo. E essa daí é minha cara de derrota, depois de ter chegado super atrasada na escola. Eu falei que ia tentar pegar o ônibus de 6h20, mas ele passou 6h40. Então eu cheguei muito atrasada mesmo na escola. Começando pelo começo, a primeira aula do dia foi a aula de Química. A professora passou uma folhinha e passou um pouquinho de matéria também sobre grandezas químicas. Então aí eu tô mostrando o caderno pra vocês. Depois a gente teve a aula de Marketing e Vendas, que eu não gravei nada, não sei porquê. Aí a gente estava no intervalo e o lanche foi esse todinho aí de Chernobyl. E aí eu tô mostrando a escola, que foi muita pouca gente, a maioria das pessoas eram da minha turma, o resto tudo faltou. E aí eu teria aula de literatura, que eu acho que eu tive, mas não gravei nada, porque a professora é meio lelé da cuca também, então eu não gravei a cara dela. E depois a gente teria a hora do almoço, e depois do almoço a gente teria aula de história. Mas o professor de história a gente não tem, e literatura eu acho que ela só falou um pouquinho e depois deixou a gente de lado assim, sabe? Então a gente ficou fazendo nada mesmo. E então eu li um pouquinho na biblioteca e depois eu subi para uma sala que o pessoal tava jogando forca. Realmente, gente, muito tempo vago. Aí a gente jogou um pouquinho de forca e ficamos muito tempo à toa, gente. Então esses 2 primeiros dias de aula foram resumidos em tempo vago. Depois dessas várias horas de tempo vago, a gente ainda teve um intervalo. E depois desse intervalo, a gente teve uma aula de SMAS, que é Segurança Meio Ambiente, e o outro S eu esqueci o que é, que foi uma aula introdutória. Ela explicou mais ou menos o que a gente ia aprender nessa matéria, já que é a matéria do curso, né? A gente não tem todo ano. E passou um trabalhinho também. E aí depois a gente teve uma aula de biologia, que a professora também não passou matéria nenhuma, ela só passou data de prova, teste, enfim, passou o calendário pra gente, né? A gente já teve aula com ela no ano passado, então não teve aquela fase de se apresentar e tal. E aí depois eu peguei o bonde e fui pro meu ponto de ônibus, né? A gente foi liberado um pouquinho mais cedo, porque não teve matéria. E aí dentro do ônibus eu deixei meu celular cair, quase cair, né, no caso. E foi isso, gente, o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam os próximos vídeos que eu prometo que vai ter mais conteúdo, porque vai ter aula realmente, né? Foi isso, tchau!